Abram suas Bíblias em Isaías capítulo 41. Isaiah 41. Eu vou estar lendo do versículo 11 ao versículo 20. A gente tem que começar a voltar a reempregar os velhos de novo nas companhias de tecnologia, né? Porque agora os novos, eles pensam com a cabeça de uma pessoa nova. E a cada dia eles têm produzido tecnologia cada vez menor e menor e menor. Só que eles esquecem que os velhos não conseguem ver quando é pequenininha demais, né? O meu computador já está ficando pequeno. Eu já aumentei as letras, estou usando óculos e continua pequeno. Acho que vou ter que comprar um daqueles assim de tela grande. Tem uns dias que tem que pôr uma televisão aqui na frente para eu poder ler. Amém. Isaías 41, do versículo 11 ao versículo 20. Hoje nós vamos estar vendo aqui nesta passagem, eu vou ler ela agora no princípio, depois nós vamos continuar através dela. Nós vamos ver que Deus aqui faz uma promessa a Israel de segurança, né? E eu intitulei a minha mensagem A Alegria da Segurança, porque sem dúvida, quando a gente se sente seguro, quando a gente sabe que a gente encontrou segurança, isso ajuda a gente a viver uma vida com alegria, né? A gente vive leve, a gente vive solto, à vontade, não é verdade? Né? Quem é brasileiro e viaja ao Brasil, né, e vive aqui na América sabe o que eu estou falando. Quando a gente chega no Brasil, a gente sabe que existe muito crime, muito roubo, a gente anda preso, né, protegido, preocupado, olhando para os lados, guardado. Quando a gente chega na América, que é um país mais seguro, a gente anda livre, solto, com o celular, as pessoas põem suas joias, né, e fica muito à vontade, apesar de aqui também haver, né, alguns perigos e a gente passar, mas é muito diferente do nosso país e outros países ao redor do mundo, né? Então a gente consegue, né, ter essa facilidade. E aqui Deus, né, vai falar através de Isaías, a nação de Israel, né, que em breve estaria debaixo de um cativeiro de 70 anos na Babilônia. Então, durante 70 anos eles ficariam presos na Babilônia, né, cativos, sem liberdade, mas Deus quer encorajar essa nação, que vai ter que passar por isso. Deus não vai livrar eles disso, mas vai ajudá-los enquanto eles passam por essa situação. Então Deus aqui está dando já uma palavra de encorajamento, né, encorajando a eles, para que eles, mesmo que estivessem nessa situação difícil, né, eles não desistissem, porque eles estão seguros nas mãos do Senhor. Quem está com o Senhor, quem tem uma aliança com o Senhor, está seguro, ou seja, está guardado, está preservado. É essa mensagem desses versículos que nós vamos ver agora nesses nossos próximos 10, 11 versículos que vamos ler aqui. Então isso produz alegria no coração, e Deus vai falar isso: alegre-se na segurança que eu estou oferecendo. E essa é a minha mensagem para você hoje: alegre-se na segurança da aliança que Jesus faz com você, né? Tenha alegria, amém? Versículo 11 diz assim: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti buscá-lo-ás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, o tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante novo, armado de lâminas duplas, os montes trilharás e moerás,
e os outeiros reduzirás à palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açude de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho. Para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, o Santo de Israel o criou. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar e nos render diante de uma palavra, Senhor, tão encorajadora, Deus Pai. Nós podemos ver, Senhor, nesta pequena passagem, Senhor, que Tu és um Deus que nunca desiste dos Teus. Deus Pai, Senhor, este povo, Senhor, que Te abandonou, este povo que Te humilhou, este povo que Te desobedeceu, Senhor, este povo, Senhor, que não deu ouvido à Tua voz, Deus Pai, mas, Senhor, este povo que um dia fez uma aliança contigo, Senhor, pode estar seguro, Deus Pai, de que apesar de todas as suas ações, Senhor Pai querido, eles seriam, Senhor, preservados. Senhor Pai querido, nós somos gratos, Senhor, porque maior é a aliança que o Senhor fez através de Jesus Cristo com nós. E por isso, Senhor, nós podemos estar seguros que o Senhor nos guardará até o fim dos nossos dias. Porque assim o Senhor prometeu de estar conosco até o fim dos nossos dias. Hoje eu te peço, Deus Pai, que o Senhor quebrante os nossos corações, porque se houver entre nós alguém que ainda não creia no nome de Jesus e não obedeça a Tua palavra, Senhor, que hoje, ouvindo, Senhor, este encorajamento, seja encorajado, Senhor, a se arrepender dos seus pecados, a crer no Teu nome, Deus Pai, e a se entregar, Senhor, para que hoje, liberto dos seus pecados, possa, Senhor, declarar-se salvo. Deus Pai, obrigado, Senhor. Seja para Ti o louvor, a honra e a glória deste culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, quanto mais o ser humano ele valoriza a si mesmo, menos valor ele dá para Deus. Menos ele valoriza Deus. Quanto ele mais se considera especial, quanto mais um homem se considera extraordinário, menos sobrenatural, menos extraordinário Deus se torna. Talvez hoje a gente não se espante, talvez hoje a gente não se maravilhe com as coisas de Deus, porque nós estamos influenciados, por uma cultura de exaltação ao ser humano. E quando a gente exalta o homem, ou a gente exalta a si mesmo, a mim mesmo, eu acabo perdendo, na verdade, a perspectiva de quem Deus é. E foi o que havia acontecido com Israel. Israel, por não dar ouvido a Deus, eles já haviam perdido a perspectiva, aquela maravilha, aquele amor que eles tinham por Deus, eles já não ouviam. E a gente vê a grande misericórdia de Deus nessa passagem, que apesar desta situação, Deus sabe que no momento correto, quando o povo, aquele povo que Ele ama, receber a correção, aquele povo voltaria a ver a maravilha que é o Senhor, a maravilha que é Deus. Hoje, quando eu comecei o culto, eu perguntei aqui, quem está feliz de poder estar cultuando aqui? E a gente recebeu uma resposta de acordo com a temperatura do coração da igreja. Uns poucos disseram, Se eu perguntasse agora, eu tenho certeza que os irmãos iam até gritar aqui. Tem hora que a gente precisa ser despertado. Mas que bom seria se a gente não precisasse desse despertamento e a gente vivesse cada dia da nossa vida, quando a gente se levantasse pela manhã com a expectativa de ver as maravilhas de Deus, de ver quão maravilhoso, quão espetacular, quão sobrenatural é o nosso Deus. Nós precisamos de mudança de coração. Por isso que eu acho que essa mensagem de hoje
é muito própria para nós e para a igreja Siriville nesse lugar. Não estou falando com quem não está aqui, estou falando com quem está aqui hoje. Com aqueles que me ouvem, com aqueles que aprendam. No último século, querido, nós fomos inundados, né, com falsos pregadores, falsos mestres, que na verdade acabaram desviando, né, a visão da grande maioria dos cristãos, inclusive daqueles que estão em boas igrejas. Hoje nós somos influenciados por esses ensinos errados, né, por essas mensagens erradas, porque nós temos muito acesso à informação, nós podemos ouvir muitos pregadores na internet, através da mídia social, nós temos acesso a muitas pessoas e a muitas coisas, e muitas vezes nós não temos, né, o preparo, né, necessário, ou a atenção necessária para filtrarmos aquilo que estamos ouvindo e aprendendo e compararmos se tudo aquilo que tem sido ministrado de fato é o que Deus ensina. Então a gente acaba sendo enganado, a gente acaba sendo influenciado. Tanto é que hoje, quando a gente canta hinos, né, como Graça Maravilhosa ou Rude Cruz, né, como nós temos na nossa língua, né, muitas vezes essa mensagem, as palavras, a letra dessa música, ela já não faz mais muito sentido na nossa vida. Como John Watson, né, disse, né, que pecador terrível que eu sou. Hoje, se você perguntar para a maioria das pessoas nas ruas, né, a maioria das pessoas não se considera uma pessoa ruim, terrível. Eu sou capaz de apostar aqui com os irmãos, né, isso, aposta não é uma coisa boa de fazer para um cristão, né, mas eu sou capaz de apostar com os irmãos aqui, que pelo menos 99%, sendo otimista, 99% das pessoas no mundo, se elas forem entrevistadas e perguntar assim, hoje, assim, você pensa que você é uma pessoa boa? Elas diriam que sim. Elas diriam que sim. A gente acha que a gente é uma boa pessoa. A gente acha que nós somos pessoas boas. Inclusive os cristãos. Nós falamos, não, eu sou uma pessoa boa, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu ajudo no ministério, eu ajudo a socorrer as pessoas necessitadas. Eu sou uma pessoa boa, eu procuro fazer minha parte na sociedade, eu não prejudico as outras pessoas, eu procuro viver uma vida honesta. Eu sou uma pessoa boa. Fala a verdade, não é assim que a maioria de nós pensa? Né? Seja honesto comigo hoje. Não é o que nós pensamos de nós mesmos, na maioria das vezes. Porque a gente perdeu a perspectiva bíblica da palavra e daquilo que Deus mostra para a gente do que a gente é. Se você prestou atenção no versículo 14 dessa passagem que eu li, Deus chama Israel de vermezinho. A little worm. Que importância um verme tem? Ele é até importante, né, na natureza, para, né, o fluir de tudo que Deus criou, mas é insignificante, de uma certa maneira. Se a gente matar um hoje, amanhã nasce outro. Se eu matar ele, amanhã nasce outro. Não é assim? Até dentro de nós, se a gente não se cuidar, não cuidar da nossa saída, eles crescem dentro, né? Quem já teve lombriga aqui? Né? Não precisa levantar a mão, né? Hoje ninguém almoça depois do culto. Né? Eles crescem, o gusano, né? Em português a gente tem essa palavra, mas a gente não usa muito. Mas em espanhol vocês entendem bem, o gusano, né? Os vermes, né? E a Bíblia diz, né? Aqui Deus está chamando o seu povo de quê? Vermezinho, bichinho. E a perspectiva não é que Deus está denegrindo a humanidade ou mostrando que a sua criação não tem valor. Ele está, através dessa expressão, mostrando a nossa fraqueza. E quando comparado a Ele, a nossa insignificância. Várias vezes, através da palavra de Deus, ela nos mostra isso. A palavra de Deus diz: quem pode acrescentar um dia a si mesmo? Alguém aqui pode? E olha que a gente tenta fazer de tudo.
tem gente que faz dieta, tem gente que, né, só come comida natural, tem gente que deixou de comer carne, só come vegetais, tem gente que toma proteína, toma vitamina, tem gente que faz de tudo. E eu pergunto, quem faz essas coisas morre? Morre. Morre também. Não estou dizendo para você viver uma vida desregrada, uma vida comendo de maneira errada. Não é isso, querido. Não é isso. A Bíblia diz que nós temos que ser bons mordomos de tudo que Ele nos deu. E Ele nos deu esse corpo e a gente deve cuidar bem desse corpo. Mas entenda uma coisa. Quando eu me comparo com Deus e com a sua, né, essência, com a sua eternidade, eu sou apenas um verbo. Essa é a condição da humanidade. Ou seja, então quando eu sou entrevistado, alguém vem e me pergunta assim, você é bom? Se eu tivesse consciência disso, qual seria a minha resposta? Não. Não sou. Porque ninguém é bom. Só Deus é bom. Deus tem valor pela sua vida, é por isso que Ele está tentando te encorajar aqui agora, mas Ele quer que a gente tenha a perspectiva certa. Vamos ver a primeira parte da minha mensagem, que vai do versículo 11 ao 14. Ele vai nos encorajar, Ele vai dizer ao seu povo, e aqui também, né, nós podemos aprender, também ser encorajados com essa mensagem. Ele vai dizer para que eles tenham coragem quando eles enfrentarem os desafios da vida. Né? O Senhor vai vir a seu povo em meio aos seus desafios. Então eles não ficariam livres dos problemas, das dificuldades, do sofrimento, mas Deus não os abandonaria na dificuldade ou no sofrimento. Deus está dizendo, vocês vão passar por isso, mas eu vou estar junto de vocês. Então vamos lá, versículo 11. No versículo 11 ele diz assim, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Olha o versículo 12, aos que pelejam contra ti buscá-lo-ás, porém não os acharás, não serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Então aqui Deus está começando a mostrar para a gente que o inimigo ele vai ser envergonhado. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo isso aqui para que o povo de Israel, quando estivesse na mão desse inimigo, não tivesse o quê? Medo. Porque se você cair na mão de uma pessoa má, de uma pessoa ruim, quando você está numa situação difícil, você sente medo. O medo faz parte da nossa vida. O ser humano, ele sente medo. Né? E o medo ele frequentemente aparece nas nossas vidas quando a gente está correndo risco, né? Quando a gente perde alguma coisa, né? Ou a gente perde a nossa riqueza, ou a gente perde a nossa saúde, a gente perde a nossa reputação, a nossa posição. Quando a gente perde alguma coisa, é natural que surja do nosso coração o medo. E o medo pode nos paralisar. O medo pode nos impedir de seguir adiante. Então Deus, sabendo que assim é a natureza caída do pecador, Deus já de antemão está encorajando para que quando o seu povo estivesse no cativeiro e sentisse medo, Deus diz assim, olha, não tenha medo. Não temas. Foi o que ele falou nos versículos anteriores, do versículo 1 ao versículo 10. Não tenha medo. Por quê? Porque vocês estão seguros comigo. A irmã Dora há anos vem atravessando e lutando com o câncer. Agora nós temos visto outras pessoas que nós olhamos que lutam com problemas de saúde. Sem dúvida, eu tenho certeza que no coração daqueles irmãos que passam por essas dificuldades, sentem medo. Eu me lembro do dia em que eu perdi o meu trabalho. A hora que eu saí, fui para casa, eu falei, e agora? O que eu faço para cuidar da minha casa, dos meus filhos? Recentemente, alguns irmãos passaram pela mesma situação. É normal a gente sentir essa situação. Mas quando a gente sabe que a gente tem uma aliança com Deus, apesar do medo começar a brotar no nosso coração, o Espírito Santo nos lembra de que nós temos um Deus que não vai nos abandonar na nossa dor e no nosso sofrimento. Se é plano dele que eu passe por aquele momento em dificuldade, ele vai me sustentar em meio às dificuldades.
Isso lança fora o medo. Não é isso que a palavra de Deus diz? O amor lança fora todo medo. É importante a gente lembrar do amor de Deus por nós. Principalmente nós que agora fazemos parte da sua família. Porque Ele não é agora somente meu Criador. Aquele que não acredita em Jesus só tem um relacionamento com Deus de Criador e criatura. Mas nós que temos agora uma aliança com Deus, nós temos um relacionamento de pai com filho. E olha, tem hora que na nossa família nós passamos dificuldades. E tenho certeza que meus filhos em algumas circunstâncias sentem medo. Mas aí elas olham para os seus pais e falam assim, não, eu vou ficar tranquilo, porque eu tenho um pai e uma mãe que cuida de mim. Que bom é quando a gente tem um pai e uma mãe que cuida da gente, porque tem gente nesse mundo que não tem. O crente tem um pai celestial, um pai eterno, que cuida de você em meio às suas dores e às suas dificuldades. Você pode confiar no Senhor. Ele é a cura para esse espírito medroso que muitas vezes há em nós. É Ele que vai lançar o nosso medo fora. Não, querido, hoje eu quero falar para você, não tema. Essa nação está caminhando para dias difíceis. Nós vemos que a nação já entrou numa recessão não anunciada publicamente, mas a nação tem passado por dificuldades, por limitações, e a gente sabe que esse é o curso deste mundo. E às vezes as pessoas começam a ficar desesperadas, e é por isso que a gente tem visto as polarizações, ou seja, a gente vê as guerras surgindo, uns lutando muito pela direita, outros lutando muito pela esquerda, ou seja, se perde o equilíbrio. Quando a gente está com medo, a gente perde o equilíbrio, a gente perde o balanço, a gente tende aos extremos. Então, querido, o que eu te aconselho, querido, diante de tudo que está acontecendo no mundo, diante de tudo que está acontecendo na sua vida, lembre-se que você tem um Deus que promete te deixar seguro, andar com você na salvação, a segurança. Essa vida temporária, ela passa, mas Deus prometeu uma vida eterna para você. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, 1 Coríntios 10, 13, a palavra de Deus diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Olha que coisa linda. Deus está dizendo, olha, você sim vai passar por provas, vai passar por tentações. Mas essas tentações vêm, não é porque Deus tenta as pessoas. Elas vêm por causa do nosso próprio coração. Ela é de origem humana. A gente é provado, a gente é testado por causa do nosso coração. Talvez alguns sejam provados em uma área e outros em outras áreas, porque depende do teu coração. O coração é algo muito individual. O coração fala da vida individual, da sua vida nessa carne. E cada um sabe em que lado que é tentado. Os irmãos já me conhecem muito bem aqui, sabem que eu jamais seria tentado por uma fatia de cebola. Mas hoje eu ganhei do irmão aqui um presente, ele trouxe para mim um queijinho lá da fazenda. Não tem jeito, pelo queijo eu caio. Mas não caio pela cebola. Hoje no café tinha até cebolinha frita ali. Nem olhei para o prato. Não me tenta. Cada coração é tentado individualmente por aquilo que cobiça, por aquilo que deseja. Então é necessário que a gente passe por essas circunstâncias na nossa vida para que a gente conheça o nosso coração, porque Deus conhece muito bem o seu coração. E por conhecer muito bem o seu coração, Ele nunca vai permitir você passar por uma situação que você não possa resistir. Se você não resistiu, foi porque você não confiou em Deus. É o que Ele está mostrando.
Eu estou contigo, eu vou te ajudar. Se você confiar em mim, se você andar comigo, mesmo que você passe por esse momento na sua vida, eu vou te dar a força necessária, eu vou te dar a segurança necessária para que você não caia. Mas isso depende da maneira em que andamos com Deus. Olha o versículo 13 e o 14. Ele volta a reafirmar que quem sustenta você é Ele, não é você. Não são com as forças das suas pernas, dos teus braços, das tuas mãos. É com a força da mão, do braço forte do Senhor. Olha só, ele diz, versículo 13, porque eu, é Deus falando, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo. Essa palavra te tomo, você pode também traduzi-la como te sustento. A palavra hebraica aqui tem essa conotação. Eu te sustento, eu te seguro. Né? Nós brasileiros dizemos assim, né? Toma pela mão a criança. O pai que tem uma criança pequena, quando ele está na rua, ele não deixa a criança andar livremente, porque a criança pode correr e ser atropelada por um carro. Ele toma o filho pelas mãos. Ele não fica assim, ô filhinho, dá a mãozinha para mim. Não, ele toma a mão do filho. Ele protege, ele segura, e ele segura firme, porque se aquela criança quiser, né, fazer força e largar da sua mão, né, você está ali com a mão firme e não deixa ela correr, porque senão ela corre o risco de se... E é isso que Deus está falando assim, olha, eu, o teu Deus, eu te pego assim, com força, eu te seguro na sua mão, pela tua mão direita, eu te digo, não temas, eu te ajudo. Que coisa maravilhosa. Olha o versículo 14, ele diz, não temas, ó vermezinho de Jacó, povinho de Israel. Ou seja, né, você que é fraquinho, eu sei que você é fraco. E quando a gente tem a perspectiva correta, a gente sabe que a gente é fraco. A Bíblia diz isso, a carne é fraca. Nós somos fracos. Então, se nós não estivermos nas mãos do nosso Senhor, a gente não vai resistir. A gente vai sucumbir. A gente não vai suportar. Porque eu preciso estar sustentado. Eu preciso estar seguro. E quem me segura é Deus. Olha só, eu te ajudo, diz o Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel. Tem algumas coisas para a gente aprender aqui nesses dois versículos. A primeira delas é que você é do Senhor. Amém. Você acredita nisso? Amém. Se você não tem vivido para Ele, hoje é dia de você se entregar nas mãos dele, porque você é dele. Ele te criou. Ele tem autoridade sobre a sua vida. Ele é o teu Deus. E hoje Ele quer também ser o teu Pai. Então Deus te criou, querido. Olha, você se rebelou contra Ele, eu me rebelei contra Ele. E ainda assim, Ele nos dá uma segunda chance através de Jesus Cristo. Hoje Ele nos dá a oportunidade de fazer uma aliança, como um dia Ele fez com aquela nação. Aquela nação já tinha uma aliança com Deus. E Deus está dizendo, você é meu. Segunda coisa que Ele mostra aqui, é que você é sustentado pela força, pelo poder sobrenatural de Deus. Olha, querido, você não é sustentado, não, quem sustenta é Deus, não. Você é sustentado pelo poder sobrenatural de Deus. Você consegue entender isso? É isso que eu falei. Hoje, se você tivesse isso na sua mente, se você lembrar isso todos os dias da sua vida, que você é sustentado pelo poder sobrenatural de Deus, quando você chega na igreja, você não precisa nem esperar o pastor começar o culto, né, o pastor perguntar quem está feliz de estar aqui. Você já chega ali dando pulo de alegria, você chega feliz, você chega contente, você chega assim, nossa, eu não aguentava mais, né, de esperar, de chegar o dia de eu poder congregar com a minha igreja e celebrar e adorar o meu Senhor. Quando foi a última vez que você subiu as escadas da igreja dessa maneira? A escada não, né, irmão? Quando a gente vê a escada, né?
Nós aqui, a nossa igreja é só para quem tem fé. E perna. Estou brincando, gente. Estou brincando, lógico. Mas eles estão reclamando de muito, né? Porque se vocês quisessem ouvir o sermão de Jesus Cristo, vocês tinham que sair da cidade que vocês moravam, andar pela beira do mar da Galileia e até o monte onde você já não tinha nem mais comida para comer. Você tinha que esperar que Deus fizesse um milagre para você ter o sanduíche ou o almoço do dia. Hoje você chega e tem o café da manhã te esperando ali. Olha, que delícia que foi hoje, hein? Nossa! Ô, torta maravilhosa, né? Elisângela hoje, né? Se ela fizesse essa torta, eu subia essa escada aqui 10 vezes por dia. Eu sou capaz de subir, né, com alegria no meu coração por causa de uma torta, mas eu não sou capaz de subir com alegria no meu coração por causa do meu Senhor. E muitas vezes é assim que a gente está deixando as nossas casas. A gente sai de casa brigando, triste, emburrado, dizendo que estou com sono, estou cansado, está chovendo, depois quando eu voltar não tem estacionamento para o carro. Porque na verdade, olha, eu não estou querendo julgar ninguém, querido, porque eu também sou assim, tá? Mas na verdade, em quem que a gente está pensando? A gente sai de casa pensando na gente. A gente vive a nossa vida pensando em si mesmo. E a gente se esquece que alguém foi para a cruz, sofreu pelos nossos pecados, morreu uma morte terrível, para pagar o preço, para que eu e você pudéssemos um dia desfrutar da vida eterna. Nós temos perdido a perspectiva. Nós precisamos voltar a ter a perspectiva de ter em nós a alegria da segurança que nós temos em Cristo Jesus. A gente chega na igreja emburrado. Vocês estão percebendo? Aí a gente reclama do filho, a gente reclama da mulher, reclama do marido, reclama do vizinho. Querido, mude a sua perspectiva. Abra os teus olhos. Dê graças a Deus por mais um dia de fôlego de vida. E venha adorar esse Deus maravilhoso que te criou, que te dá a vida e agora te promete andar com você até o fim dela. E quando chegar o fim da sua vida terrena, Ele te promete uma vida eterna na presença dEle. Aqui Jesus, quando estava falando, quando Isaías estava falando aqui com o povo de Israel, Deus falando através de Isaías, Ele estava mostrando aqui que o povo de Israel tinha um Redentor. Quem é o Redentor? O Redentor, por definição, ele é aquele que liberta alguém da escravidão, ele paga um preço. O Redentor não é só Jesus Cristo. Naquele tempo já havia outros Redentores. Quando alguém era escravizado, alguém podia ir lá redimir essa pessoa, ir lá comprar esse escravo, pagar pela liberdade dessa pessoa. Essa é a perspectiva que ele está dizendo aqui. Lógico que também aqui existia uma promessa futura, uma promessa, vamos dizer, escatológica, que um dia o Redentor que pagaria pela vida e pelos pecados da nação de Israel viria. Esse Redentor é Jesus Cristo. Hoje nós sabemos. Eles ainda não sabiam com clareza. Eles chamavam ele de Messias. Então, Redentor é aquele que vem
né, ao auxílio, né, dos seus parentes próximos, porque era o que acontecia. Por exemplo, quando uma mulher ficava viúva e ela não tinha filhos homens, ela não tinha mais, né, o marido ou filhos homens, alguém que cuidasse dela, ela podia ser redimida por um parente, né? Foi o que Boaz fez, né? Ela podia ser, né, vamos dizer assim, comprada, né, ou pagar a dívida que ela tinha, para que ela então pertencesse de volta à família. E essa é a imagem que ele está dizendo aqui: olha, vermezinho, olha você que é fraco, você que, né, está desvalorizado, você que vai estar em sofrimento, olha, apesar da sua fraqueza, eu tenho um Redentor, eu vou enviar alguém que é seu parente. E quem é o parente aqui deles? Aí eu pergunto para os irmãos, quem é o parente deles aqui? Agora estou falando de parentesco. Jesus. Jesus é judeu. Ele é da linhagem de Davi. Aqui havia uma promessa de parentesco, ao mesmo tempo uma promessa espiritual escatológica, de um Redentor. E olha para você ver, se ele é parente, ele também é da mesma qualidade. E esse povo foi chamado de quê? Por Deus aqui nessa passagem, de verme. Então eu quero mostrar para você duas passagens em que a palavra chama Jesus de verme. Abre lá em Jó. Uau, que isso, pastor? Não, Jesus, ele se fez homem, se fez carne. E olha só, Jó, capítulo 25, versículo 6. Chama Jesus de verme. Não tinha que ser um parente que vinha redimir, tinha que ser da mesma qualidade. Tinha que ser alguém que passasse pelas fraquezas da carne, pelas tentações. Jó 25:6. Ele diz: quanto menos o homem que é gusano, a gente aprendeu aqui, a irmã Ruth falou pra gente, gusano, para quem não sabe, também existe em português, é verme. Gusano é um tipo de verme. Quanto menos o homem que é gusano, e o filho do homem. Essa expressão é relacionada a quem na Bíblia? A Jesus. Quem é o filho do homem na Bíblia? É Jesus. E o filho do homem que é verme. Um bichinho. Talvez alguns dos bichinhos, outros dos gusanos. Tudo é verme. Olha só, Jesus se identificou conosco na carne, por isso que Deus, né, trouxe ele para ser homem aqui na terra, 100% Deus e 100% homem. Ele teve que passar pelas mesmas dores, os mesmos sofrimentos, pelos mesmos testes que você passa. E na fraqueza da sua carne, ele teve que vencer. Mas ele não venceu na força da carne, ele venceu na força do Pai, na força do Espírito, para ensinar que nós também, vermes, venceremos também na força do Espírito. Mais uma passagem, Salmo 22, versículo 6. Né? Você fala, não, pastor, quando tem só uma vez na Bíblia, então não vale. Vale, se tiver só uma vez, vale. É a palavra de Deus do mesmo jeito. Né? Mas, né, alguns não aceitam, então vou mostrar na segunda. Salmo 22, 6. Esse salmo é um salmo de Davi, né? Quando Davi estava salmodiando, ele recitou o Salmo 22, 23 e 24. Na verdade, esses três salmos, eles são, né, conjuntos. Nós dividimos eles em 3 capítulos, em 3 salmos, mas eles são, na verdade, apenas uma única composição. E aqui Jesus está sendo apresentado por Davi de 3 maneiras. Aqui fala do ministério de Jesus Cristo. Jesus como homem, Jesus como bom pastor e depois Jesus como sumo sacerdote. Cada salmo revela uma área. Então aqui no Salmo 22, né, o salmista está apresentando o futuro Messias, que seria homem, que seria da natureza, ele teria a natureza, né, humana. Olha só, o Salmo 22:6 diz, mas eu, aqui é o próprio Jesus falando, né, o salmista está falando como se fosse o próprio Jesus falando, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Quem que foi opróbrio dos homens? Quem foi desprezado? Isaías 53 diz isso pra gente. Jesus, o Messias. E olha o que ele diz, eu sou
verme. Então olha só, ele era parente, e como parente ele tem todo o direito de resgatar os seus, e ele veio resgatar os seus. Jesus não poderia ter nos salvo se ele não viesse também na forma de homem. Ele tinha que morrer e derramar o que? Sangue, porque o sangue é a vida do homem, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, salário é aquilo que se paga, ou seja, então quando você peca, você fica devedor de pagar um salário. Se você é patrão, né? O Bruno é patrão, né? Fala assim, eu tomo. Agora nós temos alguns patrões aqui na igreja, né? Se você é patrão e você contrata alguém, chega no fim, né, da semana do trabalho, o que você tem que fazer? Pagar. Quando você peca, você tem que fazer o quê? Pagar, tem um salário. Você contratou o pecado, né? Você contratou o pecado, então você tem que pagar o pecado. E o pecado se paga morrendo. Então, tinha que vir alguém que pagasse com o seu sangue. Porque o salário era o sangue da vida. E quando se tira o sangue da vida, nós morremos. Jesus veio e morreu e nos resgatou hoje também. É lindo a gente ver. E olha só, aí agora na segunda metade, né, desses versículos, ele mostra pra gente o seu cuidado, o cuidado pelos necessitados. Nós somos necessitados. Esse povinho, né, que ele chama de povinho, esse vermezinho, é necessitado. Nós somos necessitados, essa é a nossa condição. Nós somos necessitados, precisamos de Deus. E olha só o versículo 15, é o versículo 16. Ele diz que ele vai nos dar força. Eu vou ler só a metade do versículo 16. 15, começo. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas, aos montes trilharás e moerás, e aos outeiros reduzirás a palha, tu os padejarás, e o vento levará, e o redemoinho os espalhará. Pastor Cláudio, você pode colocar lá para mim a imagem? Pastor, o Biel que vai fazer? Né? Quero explicar aqui o que está acontecendo aqui. Aqui ele usa a imagem de dois instrumentos de agricultura que você talvez hoje não conheça, né? Isso aqui são, né, representações, né, escritas em pedras, né? Porque na verdade no dia de hoje os ferramentas eram diferentes. Você está vendo ali, parece uma prancha, né? Puxada por um animal, por um burro, por um cavalo, por um animal, onde uma pessoa às vezes ficava em pé ou sentava em cima para colocar alguma pressão, e embaixo dessa prancha eles encravavam pedras cortantes, né? E aqui a palavra diz que eram pedras duplas, ou seja, tinham duas pedras, então em vez de uma só, cortantes, e eles passavam isso em cima dos cereais, do trigo, para cortar o cereal, moer o cereal, porque quando você planta uma plantação, você não vai ficar lá debulhando trigo na mão o dia inteiro, né? Então se passava ali aquela prancha em cima do trigo, ela cortava e ia separando a palha do trigo do cereal. Isso não danificava o cereal, só removia o cereal da palha. Então depois disso tudo passa a próxima imagem, né? Aqui tem acho que uma imagem, passa a outra. Depois nós voltamos nessa, né? Próxima, please. Não tem uma segunda aí? Não, a terceira? Falhou. Então fui eu que falhei. Eu achei que tinha salvo, não salvei. Volta na outra lá, pode deixar. Então, eu achei que eu tinha colocado, mas embaixo, né, como eu disse, esse carro tem as pedrinhas, eu tinha a foto, eu acho que eu devo ter feito o download do slide errado. E aí ela passava, ela cortava, aí depois vinha o joeiro. O joeiro, o que era? Era aquela pessoa que pegava assim, com um garfo ou com uma coisa de palha e jogava aquilo para o alto. Aí o que acontecia? O vento batia, levava a palha e separava então o cereal, que é pesado, da palha, que é leve. Ele fala aqui do redemoinho, que soprava e levava. Então se jogava, o vento soprava, levava a palha embora e só ia ficando o cereal que depois era recolhido. Então ele está usando essas duas imagens. O que isso tem a ver com a gente hoje? A primeira imagem
que é da debulha, que é esse carro que passa por cima, ele está dizendo que ele vai transformar esse verme fraco, né, minúsculo, essa carrocinha. Volta a imagem lá para mim, sabe por que a imagem foi embora? Aquele verme fraco, aquela carrocinha, ele fala, agora eu vou transformar você numa máquina potente. Por isso que eu botei essa foto. Hoje em dia é assim que faz, não é mais uma carrocinha. Você monta lá dentro, tem ar-condicionado, você liga ali o motorzão, e você vai, se quiser, você arranca até uma montanha com aquilo ali. E é o que ele diz aqui. Ele fala, olha, você é fraquinho, o fraco, né, no máximo pode trabalhar ali com qualquer coisinha. Mas quando você confiar em mim, você não vai ser uma carrocinha. Você vai ser comigo uma máquina. Antes você trilhava um trilho e cortava um bocado, você agora vai levar a montanha inteira, se você estiver comigo. Já pensou? Você está na mão da Babilônia, escravo por 70 anos, se sentindo um verme, se sentindo ninguém, totalmente humilhado. E aí Deus fala assim, fique tranquilo, vai passar. Daqui a pouco vocês vão virar um trator que vai passar por cima da montanha, desse país, desse povo, e vai destruir, se estiver comigo. Você está entendendo o que Deus está oferecendo a esse povo? O que Ele está nos oferecendo? Querido, se nós andarmos com Deus, nós não vamos ser uma carrocinha puxada por um burro. Nós vamos ser um burro dentro de uma carroça. Nós vamos estar lá dentro com a máquina poderosa, derrubando os vales, as montanhas, arando essa terra, mudando. E a segunda imagem, que é de pelejar ou joelhar, que é jogar a palha para cima, o Senhor está falando aqui que Ele vai derrotar todos os inimigos. A palha é o que queima, é o que não tem valor, é o que é inútil. Ele está dizendo, se você estiver comigo, você vai derrotar os meus inimigos. Os inimigos serão derrotados. Não importa o que eles façam, não importa as alianças, tudo o que eles fazem é inútil. Eles serão derrotados. Abre comigo em 1 Coríntios capítulo 15. Deus estava falando com Israel, então agora Deus vai falar conosco aqui. Olha só. 1 Coríntios 15, versículo 20 ao 28. 1 Coríntios 15, de 20 a 28. Vamos colar as páginas da Bíblia. Ele diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que Ele reina até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Está falando de Deus. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Vamos ver se você entendeu o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que, exatamente o que Isaías disse para o povo de Israel. Ele está dizendo para a gente, para o povo da igreja, que nós temos um Deus que derrotará todos os seus inimigos. E tudo vai lhe submeter. Só não vai se lhe submeter o próprio Deus. O Deus Pai não submete ao Filho. Mas o Filho, depois de receber todas as coisas submetidas, vai entregar e também se submeter ao Pai. Ou seja, você, se estiver em aliança com Jesus, tem
a vitória garantida. É por isso que você pode ter alegria em meio às suas dificuldades e dizer que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Você entende que lindo é isso? Né? Eu gosto de lembrar o que é mais que vencedor. Mais que vencedor é mais do que eu ter lutado e vencido. Se eu sou um lutador de boxe, eu entro no ringue e eu luto. Eu bato e eu apanho. Eu bato e eu apanho. Eu bato e eu apanho. E se eu bater mais do que apanhar mais, eu ganho a luta. Aí eu sou declarado vencedor. Mas eu também apanhei. Eu recebo um prêmio. Porque fui o vencedor. Foi o que Jesus fez. Ele entrou nessa luta. A palavra de Deus diz que ele esmagaria a cabeça da serpente, mas ela morderia o seu calcanhar. Ele sofreu. Ele também, nessa luta, bateu e apanhou. Mas ele venceu. E ele é o vencedor. Mas a Bíblia diz que você é mais que vencedor. O pugilista chega em casa, depois de ter vencido a luta e recebido o seu prêmio, vai para a cama, pôr gelo na cara, que está toda inchada e dolorida. Vai descansar os seus músculos, porque ele está cansado. E a esposa, mais que vencedora, fala assim: tchau, meu bem, eu vou para o mal gastar o seu prêmio. E é isso. Jesus lutou por você na cruz do Calvário. E você agora recebeu o prêmio sem ter que passar por essa luta. Ele disse que ele tomou o fardo pesado das nossas costas e nos deu um fardo leve, para que você desfrute do prêmio da salvação hoje e agora. Isso é maravilhoso. É o que ele promete agora na continuação do versículo 16 até o 20. Ele promete que ele vai dar refrigério ao cansado. Olha só, continuação 16, ele diz: e tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Olha só que delícia. Os aflitos e necessitados buscam água e não as há. A sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e em terra seca em mananciais. Olha só que plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira, conjuntamente porei no ermo, o cipreste, o almeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, o Santo de Israel o criou. Aqui ele faz promessa de duas coisas: de abundância de água e de sombra. Imagina, se você está no deserto, né, água e sombra é a coisa mais refrescante do mundo. É a melhor coisa que você pode encontrar no deserto. O que adianta você achar ouro no deserto se você não tiver água e sombra? O que adianta? De nada. Você vai morrer no deserto rico, com sede, queimado, cansado, esturricado. Mas olha só, ele promete para a gente aqui, no versículo 16, ele mostra para a gente aqui que a vida com Deus é a causa da nossa alegria. E é isso que eu estou querendo mostrar para vocês hoje. Essa é a mentalidade com quem você tem vivido a sua vida. Deus é a causa da sua alegria? Ou você só fica feliz quando você ganha um green card, quando você ganha na loteria, quando alguém te dá um extra na sua semana de trabalho, quando você consegue uma hora extra, ganha um pouquinho mais, né? Ou quando a mulher faz um agrado, né? Ou o marido faz um agrado. É isso que te causa alegria só nessa vida? A gente precisa parar e pensar se é assim que a gente tem vivido. No versículo 17, ele mostra que a misericórdia do Senhor é o alívio na aflição. A gente tem procurado alívio onde a gente não pode encontrar. A gente pensa assim: eu estou precisando de mais um hobby. Eu vi muito tempo da minha vida assim, achando que eu precisava de mais um hobby. Eu tinha muitos hobbies na minha vida.
achando que precisava de mais um hobby, né? Todas essas tentativas, queridos, são falidas, porque se hoje tem um hobby, amanhã ele passa, porque você tem outro hobby, aí você, hoje eu preciso dessa viagem, hoje eu preciso desse entretenimento. A gente está vivendo um tempo, né, principalmente agora com a mídia, que todo mundo fica postando, né, as viagens bonitas que faz, aí a gente fica enlouquecido, né, que você fala assim, eu também tenho que ir lá, eu também quero comer aquilo que a pessoa está comendo. Aí ela põe lá aquele prato bonito, gostoso, né, às vezes nem é, mas na foto é. Aí você fala, eu tenho que ir lá ver se é. Isso gera ansiedade no nosso coração. A gente gera esse tipo de expectativa e a gente continua vivendo para o mundo, para as coisas dessa vida. E a nossa expectativa está nas coisas passageiras e não nas coisas duradouras. Mas a gente vê que no versículo 18 e 19, o milagre de Deus transforma o deserto em paraíso. Ele está dizendo, lá onde não há água e as pessoas que não me conhecem morrem de sede, você que tem uma aliança comigo, beberá água em abundância. E não vai ter só para beber, vai ter para se banhar, vai ter para nadar, porque ele falou que vai transformar o deserto em um manancial. Né? Aquele brasileiro raiz, não é mesmo? Né? Que tem muita gente que nasceu aqui. O brasileiro raiz entende bem o que eu estou falando. Né? A gente sai, vai para as matas, entra naquelas lagoas, não sabe se tem jacaré, se não tem, né? A gente pula, a gente nada, a gente se banha, né? A gente diverte, pula no rio, de vez em quando morre um, mas a gente continua pulando. Né, Bruno? Não era assim lá em Portugal também, Bruno? Não, você era menino da cidade. Não. Lá em Honduras também era assim, mano? Sim. Vamos às águas, refrescar. Dá calor, o que a gente faz? A gente abria a caixa d'água e pulava dentro dela. Depois a gente bebia a água e cozinhava com ela. Alguém já parou de pensar nisso? Já fazia café depois pro Rogério tomar, né, Rogério? Deus promete um manancial de águas. Ele transforma o deserto em manancial. Ele promete sombra. Você reparou, né? Às vezes a gente não tem essa qualidade, mas você contou quantas árvores ele cita nessa passagem do versículo 19? Alguém contou? Não, né? São 7 árvores. Ele fala de 7 árvores. Todas essas 7 árvores que ele cita aqui na passagem são árvores que são frondosas, elas produzem sombras. E essas árvores, elas são de qualidades diferentes, elas não nascem no mesmo lugar, elas não crescem no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Por que Deus citou 7 árvores que nascem em lugares diferentes e que têm a mesma qualidade de serem frondosas? O que ele estava querendo dizer com isso? A gente tem que entender, porque a Bíblia às vezes usa essas figuras para que a gente compreenda. Então a gente precisa estudar, pesquisar. O que ele estava querendo dizer aqui para a gente é que ele ia providenciar para a gente em todas as circunstâncias, em todas as situações, em todos os lugares. Deus vai ser a nossa sombra, o nosso descanso, através da nossa vida, independente de onde eu esteja. E 7 na Bíblia, aqui não estou dizendo que é, mas pode ser, 7 na Bíblia normalmente se refere ao trabalho completo de Deus, à plenitude de Deus. Eu acho que cabe muito bem aqui nessa passagem. Que Deus, quando ele faz de maneira plena. E em Cristo há toda a plenitude. Quando eu estou em Cristo, eu tenho a plenitude da minha salvação, a plenitude do meu descanso, a plenitude da minha alegria. Porque Ele é tudo. Ele é suficiente. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais ninguém. Eu preciso de Jesus Cristo. E olha só, ele termina no versículo 20, encorajando agora essas pessoas que estão sendo encorajadas a compartilhar essa mensagem com as outras pessoas. Ele diz que essa mensagem agora é a mensagem da salvação, não só para o judeu, mas para todo o mundo. Olha só, versículo 20, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Aqui ele não estava falando somente agora para Israel. Está dizendo, olha, eu vou fazer isso com vocês, eu vou mostrar a aliança, a minha bondade através de vocês, para que todos vejam e saibam. Nunca se esqueça que tudo que Deus faz para mim e para você tem um propósito.
E o propósito dele é revelar a sua glória em todo o universo. A sua vida deve ser vivida para a glória de Deus, para que as pessoas olhem para o que Deus faz na sua vida e falem assim: glória a Deus. É para que você testemunhe do Evangelho, para que você mostre o seu testemunho pode transformar a vida de uma pessoa. Quando as pessoas olharem para a sua vida e dizer assim: glória a Deus pelo que está acontecendo, você aproveite essa oportunidade, pregue o Evangelho e mostre para ela o caminho da salvação, porque o primeiro passo ela já deu glória a Deus. Agora ela precisa crer na promessa que Ele fez para todos aqueles que estão perdidos. Creia, ande com alegria, comece a chegar nas reuniões da tua igreja, nos encontros com os irmãos, com alegria no coração. Tenha o desejo de estar na presença de Deus. Lembre-se do sobrenatural, porque Deus também transformou na sua vida o deserto em manancial. Um dia Ele pegou essa vida árida que você tinha, essa vida que um dia terminaria na cova eterna, na morte eterna, no inferno pela eternidade, e Ele trouxe sobre essa vida, sobre essa existência, não vida, que isso não é vida, essa existência, a vida eterna. Não se esqueça que o primeiro milagre e o maior milagre que Deus já fez foi mudar a sua vida. Alegre-se. Pai, em nome de Jesus, hoje eu oro e eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, para que nós possamos sair daqui transformados. Eu peço que, se hoje alguém me ouvindo pela primeira vez e ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, hoje o faça. Porque, como nós vimos hoje, aquele que é Teu, Senhor, está seguro nas Tuas mãos. E é essa segurança que traz alegria. Senhor, nós pedimos perdão porque muitas vezes pecamos contra Ti, Senhor, porque mesmo sabendo que já temos a salvação, que já somos do Senhor, nos esquecemos de que o Senhor nos mantém seguro. E por isso, muitas vezes não nos alegramos no Senhor. Mas, Senhor, nós queremos, como a passagem diz, como a canção diz, nos alegrar quando nos disseram: hoje eu vou à casa do Senhor. Que nós possamos, Senhor, ter alegria no coração, Senhor, porque um dia Jerusalém chorou, e até hoje Jerusalém chora, por não ter dado ouvido a esta palavra. Nós podemos nos alegrar, mas existem muitos, aqueles do Teu povo, Senhor, que ainda não se renderam a Ti. Senhor, hoje nós vemos o resultado, as guerras, as mortes, as atrocidades que estão sendo cometidas de todos os lados, Senhor. Nós oramos, Senhor, pelos israelitas, pelos palestinos, pelos russos, pelos ucranianos, por aqueles povos que neste momento vivem em guerra, Deus Pai, onde muitos estão sofrendo. Senhor, Pai querido, nós oramos para que o Evangelho alcance todas as nações, povos e línguas. Mas hoje em especial, Senhor, eu queria, lembrando do vermezinho de Jacó, Senhor, uma referência à nação de Israel, que ainda não se rendeu aos Teus pés. Nós queríamos, Senhor, hoje cantar uma música em lamento, chorando por esta nação. Gera em nós um coração, Senhor, realmente preocupado, Senhor, por aqueles que estão perdidos. Senhor, apesar desta canção que cantaremos agora, Senhor, lamentar, Senhor, a situação da nação de Israel, o povo de Jerusalém, o povo que um dia o Senhor chamou. Essa canção pode nos lembrar que há muitos povos sobre a face da terra que também não Te conhecem. E nós queremos chorar por todos os povos hoje aqui. Seja para Ti o louvor, a honra e a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu queria